Passemos agora ao estudo dos aspectos radiológicos da fusariose. A fusariose é uma doença causada pelo fungo Fusarium sp. É uma doença que predomina em pacientes imunocomprometidos, principalmente aqueles com os graus variados de neutropenia, como os encontrados em malignidades hematológicas, transplantados de medula óssea, etc. Em pacientes imunocompetentes, a forma mais comum é aquela ligada às lesões cutâneas, principalmente onicomicose e ceratite. Em pacientes imunodeprimidos, a via de contaminação pode ser tanto inalatória, como a partir dessas lesões cutâneas, em que o fungo atinge a corrente sanguínea e compromete de forma secundária os pulmões. Os pulmões nesses indivíduos imunocomprometidos encontram-se alterados em cerca de 50 a 80% dos casos. Do ponto de vista clínico e radiológico, a fusariose se assemelha a outras doenças angioinvasivas, por exemplo, a aspergilose. O envolvimento dos seios da face é comum, assim como acontece na mucormicose. O aspecto radiológico dessas lesões no pulmão é composto de nódulos e massas, e a literatura refere que o sinal do halo, que é tão comum na aspergilose, ele é menos presente na fusariose. Aqui nós temos uma representação fotográfica de uma lesão cutânea consequente à fusariose. Essa é uma tomografia computadorizada de tórax de um paciente imunodeprimido que esteve internado no Hospital Pedro Ernesto, mostrando o aspecto de opacidade em vidro fosco, espessamentos septais e a presença de um nódulo dominante na região do lobo inferior esquerdo, que apresenta contorno irregular e um discreto halo em vidro fosco ao redor. Né? Então, uma lesão inespecífica que, de acordo com o quadro clínico e a apresentação radiológica, deve lembrar sempre a possibilidade de um fungo agressivo. Em geral, a fusariose ela tem um quadro clínico mais grave do que aquele encontrado na aspergilose. Passamos agora a uma outra doença fúngica importante, endêmica no Brasil, que é a chamada esporotricose. A esporotricose é causada por um fungo Sporotrix sp, e no Brasil os dois subtipos mais importantes são o Sporotrix schenck e o Sporotrix brasiliensis. Tradicionalmente, nos relatos de literatura, a via de contaminação é por meio da manipulação de árvores em decomposição, galhos, ocupações que têm relação com esse tipo de atividade laborativa, por exemplo, jardinagem. Então, o fungo penetrava por uma lesão na pele em consequência da manipulação desse material e chegava até a corrente sanguínea e posteriormente ao pulmão. Mais recentemente, uma outra via de contaminação se tornou relevante, que é por meio de lesões presentes em gatos. Então, gatos contaminados por esse fungo, eles passaram a ser transmissores dessa doença por meio de arranhaduras ou lesões na pele consequente à agressão por meio desses felinos. Isso foi relatado como surtos na década de 90 na Baixada Fluminense e posteriormente se espalhou para diversos outros estados da região sul e sudeste do Brasil e também nordeste. A esporotricose, o perfil epidemiológico dessa doença no Brasil é diferente daquele encontrado em outras partes do mundo e, particularmente no Rio de Janeiro, é uma doença mais comum em mulheres em idade adulta e que se encontram fora do mercado de trabalho. A esporotricose ela pode causar sintomas também extrapulmonares, principalmente em regiões de pele, subcutâneo, articulações, bainhas sinoviais de tendão e também até mesmo comprometimento ósseo. É referido na literatura que ela apresenta uma forma pulmonar primária, em que você não tem comprometimento importante de outros sítios, e uma forma disseminada, em que você tem o comprometimento preferencial desses locais músculo-esqueléticos e cutâneos que eu mencionei anteriormente. A literatura diz que na forma disseminada o comprometimento pulmonar ele não é tão comum.
Aqui nós vemos uma representação fotográfica de um animal contaminado, de um felino contaminado por esse fungo, por ser um animal doméstico em contato frequente com o ser humano e eventualmente passível de causar algumas lesões na pele em virtude de arranhaduras, tornou-se uma via de contaminação muito importante e sendo mais frequente atualmente do que a própria contaminação por galhos, por árvores em decomposição. Um paciente que apresentava já um pulmão cronicamente afetado por doença pulmonar obstrutiva crônica, observem a hiperexfolação com retificação do diafragma e aumento do espaço retroesternal. Esse doente apresentava de forma mais aguda, subaguda, infiltrado intersticial nos 2/3 superiores e a presença de algumas lesões hipertransparentes de permeio, né, que já devem chamar a atenção para a possibilidade de bronquiectasias ou então de cavidades mesmo. E o aspecto radiológico principal da esporotricose no pulmão é exatamente essas cavidades com paredes finas e muita fibrose ao redor. Então, esse tipo de lesão em várias partes de ambos os pulmões, com a história epidemiológica compatível, deve lembrar sempre o diagnóstico de esporotricose. Ela pode estar associada, eventualmente, também a consolidações no parênquima, em associação a essas cavidades. Esse é um outro doente que apresentava uma forma mais nodular e uma única cavidade aqui na região anterior, no segmento anterior do lobo superior direito, uma cavidade de parede fina nessa topografia. Algumas vezes esses pacientes vão também à ultrassonografia, à ressonância magnética para fazer o mapeamento das lesões cutâneas e musculoesqueléticas. Esse doente, por exemplo, tinha um relato de arranhadura de gato, com a formação de um abaulamento aqui na região dorsal, edema também dos dedos e muita inflamação nessa região. O exame ultrassonográfico mostrou coleções na região dorsal, no subcutâneo, presença de nódulos subcutâneos também e acometimento das bainhas flexoras, aqui no caso do quarto raio, né? Complexo tendíneo do quarto raio. Então, são alterações também passíveis de serem vistas no paciente que apresenta essa forma de disseminação da esporotricose. Aqui um outro doente também que fez ultrassonografia, apresentava um edema de mão e dedos, mostrando uma sinovite metacarpofalângica com hiperfluxo vascular pelo Doppler e a presença de líquido na bainha sinovial do complexo tendíneo do dedo 3, também com hiperfluxo vascular pelo Doppler, com processo inflamatório em atividade, portanto. E finalmente, falemos agora sobre a mucormicose, que é uma outra forma de lesão angioinvasiva que se assemelha à fusariose e à aspergilose. Ela também é uma doença mais grave do que a aspergilose, causada por fungo da ordem Mucorales, classe dos zigomicetos. As espécies mais comuns são Rhizopus, Lichemia e Mucor. E as manifestações clínicas e radiológicas, como eu comentei anteriormente, são semelhantes a de outros fungos com um padrão mais angioinvasivo. É uma doença encontrada mais frequentemente em pacientes imunodeprimidos, sejam eles com graus mais leves de imunodepressão, por exemplo, pacientes diabéticos descompensados que fazem cetoacidose, ou então em doentes com patologia hematológica agressiva, transplantados, síndrome de imunodeficiência adquirida, etc. O comprometimento dos seios da face também é comum, como acontece, por exemplo, na fusariose. E essa doença causa uma lesão muito característica no parênquima pulmonar, que é o chamado sinal do halo invertido, com reticulação no interior, em que você tem opacidades em vidro fosco centrais, reticuladas, e uma borda, uma orla, um anel hiperdenso, consequente a uma consolidação. Outras lesões que podem estar presentes são nódulos com halo em vidro fosco, semelhantes àqueles encontrados na aspergilose. Esse halo em vidro fosco é dado por hemorragia, já que é um fungo com um componente angioinvasivo importante. Consolidações, e assim como na aspergilose angioinvasiva, você pode encontrar o chamado sinal do cutoff, por amputação vascular,
E ele também é encontrado nos procedimentos de angiotomografia dos pacientes com aspergilos. Esse é um doente do hospital, paciente imunodeprimido, que apresentava uma grande consolidação em regiões posteriores do lobo inferior esquerdo, e na tomografia computadorizada, aquele aspecto que eu havia comentado que é característico dessa doença. Então você tem uma periferia hiperdensa, como se fosse um anel aqui de consolidação, e um centro com opacidades em vidro fosco de padrão meio reticulado, né? Isso aqui acontece em virtude da necrose central em meio a esse processo consolidativo que existe aqui. Então, esse tipo de lesão, esse halo invertido, ele é muito comum, ele é muito frequente na mucormicose. A maioria dos pacientes apresenta esse tipo de lesão. Então, numa fase inicial, você pode ter nódulos, consolidações, lesões mais inespecíficas, e conforme a doença vai progredindo, você tem o achado dessas imagens com o halo invertido. Um outro caso da literatura mostrando aqui aquele aspecto em anel periférico hiperdenso e o centro com opacidades em vidro fosco reticuladas, o chamado sinal do halo invertido. Na janela de Mediastino, a gente nota que esse centro ele é mais hipodenso, ele apresenta uma hipodensidade semelhante ao que ocorre também na aspergilose angioinvasiva, que é consequente à necrose do parênquima. Eventualmente, essas áreas de necrose podem também escavar, como acontece aqui, e, em alguns casos, até ocasionar aquele chamado sinal do crescente, que é visto no aspergiloma. Então, a presença de necrose com escavação também é um outro achado que é encontrado em fases mais tardias da doença. Esse paciente apresentava de forma associada um comprometimento também de pequenas vias aéreas, com opacidades centrolobulares, lesões com padrão de árvore em brotamento, né? Aqui aquele sinal do cutoff, que também pode ser encontrado na aspergilose angioinvasiva, em que você tem a amputação do vaso, consequente a uma invasão pelo fungo, né, pelo processo inflamatório do fungo. E aqui uma área hipodensa, uma grande área hipodensa relacionada com esse vaso, possivelmente por necrose do parênquima. É importante que se faça a diferenciação entre aspergilose e mucormicose, porque o tratamento ele é completamente diferente. Então isso tem consequências em relação à conduta do clínico, em relação à melhor terapêutica a ser oferecida para esse paciente. Em geral são pacientes muito graves, muitas vezes a própria instituição da terapêutica correta não é bem sucedida, e esses doentes acabam indo até mesmo à cirurgia para fazer ressecção da parte acometida do parênquima pulmonar. Aqui um outro paciente que apresentava uma das complicações da mucormicose. É um fungo tão agressivo que ele pode se estender para as partes moles, tanto da parede brônquica como também da parede torácica, como está acontecendo aqui. Então o doente ele apresentava um aumento de partes moles na parede torácica anterior, com circulação colateral arterial, em virtude possivelmente da invasão de vasos, e aqui erosão de costela, também em consequência da invasão pelo fungo. Um outro tipo de complicação temida, que cursa com hemoptise, é a formação de pseudoaneurismas no interior daquelas áreas de consolidação inflamatória pelo fungo. Então, a formação desses aneurismas, que eventualmente sangram e pode levar até a morte, também é um outro tipo de complicação prevista nos pacientes que apresentam mucormicose.